Num jantar romântico em Alfama, Lisboa, a minha mulher gritou-me na frente de todos: "Cala-te! Envergonhas-me sempre!" Ignorei-a por um mês inteiro. Ela não aguentou. Mas o que ela não sabia era que eu descobrira o seu segredo: mensagens com um colega de trabalho. A vingança? Não era raiva, era libertação. Queres saber como acabei por controlá-la sem dizer uma palavra? Fica até ao fim. No nosso 8º aniversário, num restaurante italiano em Alfama, Lisboa, planeei tudo como engenheiro de 35 anos que sou: mesa reservada, sobremesa preferida dela já pedida, vinho que a fazia sorrir. Falava animado sobre uma promoção no trabalho quando Sofia, minha mulher de 34 anos, gerente de marketing, me cortou bruscamente, acusando-me de ser barulhento e embaraçoso. As palavras feriram fundo, especialmente com o casal vizinho a observar. Senti o sangue ferver, mas calei-me, terminei o vinho e pedi a conta. Saí sem olhar para trás. Naquele instante, decidi romper o ciclo de humilhações públicas que ela usava para me diminuir e brilhar sozinha. Mas o golpe maior veio horas antes. No dia anterior, revistar o telemóvel dela e descobrir mensagens quentes com um colega de escritório, trocas que confirmavam as suspeitas de traição emocional. Não era só controle, era infidelidade velada. A raiva transformou-se em plano frio: ignorá-la por completo, reconquistar o controlo sem alarido. Na manhã seguinte, na casa em Belém, preparei café cedo e cancelei no calendário partilhado a viagem aos Açores que eu organizara. Quando ela apareceu na cozinha, esperei que pedisse o café, mas ignorei, apontando para a máquina. Ela reagiu com irritação, questionando minha atitude, e eu respondi que estava farto de servir de apoio para os seus caprichos. Sem mais palavras, peguei nas chaves e saí para correr, deixando-a sozinha com o silêncio. Foi o primeiro corte. Recusei-me a validar as suas manipulações diárias, aquelas farpas que me faziam duvidar de mim. Essa tarde, no ginásio, contei tudo ao Pedro, amigo de infância que passará por divórcio. Enquanto ele me ajudava no supino, ouvi o seu conselho implícito sobre não deixar o ressentimento apodrecer como um cancro. Concordei internamente: a casa conjugal rangia, e eu traçaria a linha final. Nada de conversas para consertar, ela reinaria num vazio. Saí dali resolvido a isolar os meus fins de semana, o meu humor, a minha existência dela. Uma semana depois, numa churrascada com vizinhos em Belém, o Manuel, polícia reformado, e a Ana, enfermeira incisiva, Sofia dominava o centro com histórias profissionais. Eu debati o Benfica na grelha com o Manuel quando ela interrompeu, rotulando o futebol de aborrecido. O grupo congelou. Levantei a voz calmamente, afirmando que não era o animador dela e que as farpas não passavam de ataques disfarçados. O Manuel apoiou-me virando a carne, e a Ana reforçou que nem todos queriam monólogos. Sofia tentou desviar com risos forçados, mas o Rui, contador barulhento, só aumentou a tensão ao chamar de picante o nosso embate. Mantive-me firme, retomando o debate sem ceder. Ela não esperava a réplica pública, o seu olhar queimava de surpresa. Naquela noite, em casa, ela explodiu em acusações de grosseria, e eu rebati que as interrupções dela é que controlavam tudo. Sem esperar réplica, peguei na jaqueta e dirigi-me ao bar com o Pedro. Deixei-a com o eco da porta. Segundo corte, as minhas noites deixavam de lhe pertencer. A traição nas mensagens só acelerava o inevitável: eu reconstruía a vida, tijolo a tijolo, enquanto ela perdia o palco sem público. Dias depois da churrascada, liguei ao meu consultor financeiro, o Miguel, que gerira as minhas poupanças desde o início da carreira. Pedi para dividir os saldos conjuntos, metade para uma conta exclusiva minha. Ele hesitou, questionando se era definitivo, e eu confirmei, instruindo descrição total. Sofia só notaria ao verificar os números, e isso seria o terceiro corte: os recursos deixavam de ser o seu playground. Não era roubo, era reequilíbrio, recuperando o controle que ela usará para me manter preso. Ao chegar a casa, encontrei-a no sofá, absorta num reality show sobre intrigas familiares. Comentou o meu atraso como se auditasse as minhas horas. E eu respondi que priorizava o que valia a pena, saindo da cozinha sem demora. Ela apagou a televisão e pressionou, interpretando como provocação:
mas fechei-me na divisão que usava como escritório, trancando a porta pela primeira vez. O quarto passo solidificava. O espaço era meu refúgio, longe das armadilhas emocionais dela. 2 semanas mais tarde, o apartamento virava campo minado. Sofia intensificou as farpas. No pequeno almoço, criticou a minha rotina previsível ao servir o café. À noite, omitiu planos com amigas e acusou-me de exagero ao questionar. Cada investida calculada para me desestabilizar, mas ignorei, focando no trabalho. Terminei um projeto-chave para um cliente, e a minha chefe, a Carla, uma engenheira veterana, elogiou o esforço, notando a minha distração recente. Garanti que lidava com assuntos pessoais, e ela ofereceu flexibilidade, reforçando que eu merecia foco total. As palavras ecoaram, opções existiam, e eu construía-as. Naquela tarde, recebi mensagem da colega de Sofia, a Marta, gerente de eventos faladora, assumindo que eu ajudaria num gala de beneficência que Sofia voluntariara sem consultar. Liguei de imediato, cancelando a disponibilidade e exigindo aviso prévio para futuros planos. Ela gaguejou, surpresa com a assunção errada, e prometeu esclarecer com Sofia. O incidente revelou o twist. Ela estendia o controle através da rede profissional, tratando-me como extensão dela. Respondi com firmeza, cortando o acesso aos meus compromissos. Quarto corte, agora público. Naquela noite, cheguei e deparei com o clube de leitura dela no nosso espaço comum, 6 mulheres, copos espalhados, conversa interrompida pela minha entrada. Sofia fingiu surpresa, como se eu intrudisse, e uma amiga, a advogada incisiva, minimizou como trivial. Afirmei que o espaço era partilhado e exigi aviso, saindo sem esperar defesa. Uma das mais calmas, a terapeuta, admitiu o erro de não consultar, mas Sofia tentou desdramatizar, rotulando-me de cansado. Rebati que era questão de respeito mútuo, pegando na jaqueta e dirigindo-me à casa do Pedro para pernoitar no sofá. Quinto corte, recusei partilhar ambiente com desrespeito. Um mês após o jantar em Alfama, Sofia não amolecia, apertava o cerco com sabotagens subtis. Contou ao porteiro que eu esquecia tudo, sabendo que eu ouvia, e ignorei, passando ao lado. Bromejou que eu mudará desde o casamento, esperando súplica, mas saí para o ginásio sem reação. No supermercado, cruzei com o Mickey, conhecido do Pedro, que cobrava os meus materiais para uma estante no escritório. Ele mencionou rumores de tensão conjugal, aconselhando ação rápida antes da escalada, ecoando a experiência do irmão. Concordei internamente, movia-me em silêncio, contactando o agente imobiliário, o Luiz, para acelerar a procura de um estúdio no Chiado, sem envolver Sofia. No dia seguinte, reuni-me com a Ana, vizinha enfermeira, numa esplanada perto do hospital. Contei os planos de mudança e o aluguer de um armazém para pertences. Ela questionou a certeza, alertando que Sofia manipularia com lágrimas ou chantagem social para me reter. Afirmei frieza total, e ela reforçou, não cedia por culpa. O aviso preparou-me para o twist iminente. Sofia, sentindo o afastamento, começou a ligar para contactos comuns, espalhando que eu passava por crise, invertendo a narrativa para se vitimizar. Naquela noite, participei num jantar de trabalho no Capital Grillet, em Lisboa, essencial para a firma, clientes executivos, negociações-chave. Sofia acompanhará-me, fingindo o papel de esposa impecável, mas observava-a, escaneava a sala para dominar atenções. A meio da refeição, o Paulo, cliente aficionado por negócios, perguntou sobre um projeto que eu liderara. Respondia com precisão quando Sofia interrompeu, rindo que eu os entediaria com pormenores laborais. A mesa riu forçado, mas o silêncio seguiu. A Carla, minha chefe, ergueu o olhar. Mantive a calma, afirmando que respondia a uma pergunta válida e sugerindo que ela saísse se aborrecida. Os olhos dela regalaram-se, mas forçou uma risada, alegando animação. Rebati que interrupções não animavam, terminava a resposta. O Paulo pigarreou, pedindo continuação sem ofensa, e a Carla assentiu. Aprovando meu controlo. Terminei, e a conversa fluiu, mas Sofia fervia. O twist veio ali. Ao sair para o corredor, ouvia ao telemóvel, sussurrando promessas ao colega amante, confirmando encontros marcados. A traição física, não só emocional, acelerou o fim.
gravei mentalmente, guardando para o momento certo. No carro de regresso, explodiu em acusações de humilhação profissional, e eu rebati que as interrupções dela é que minavam tudo. Rotulou-me sensível, insistindo em brincadeiras, mas afirmei que padrões repetidos não brincavam. Calou-se, olhando a janela, e eu soube. O casamento era o palco dela, eu mero acessório. Sem luta por algo irrecuperável, planeei o êxodo definitivo. Meados de novembro, o apartamento sufocava em tensão. Sofia bombardeava com passivo-agressivo, repetiu ao porteiro sobre as minhas esquecidices, esperando reação, mas ignorei, bromejou que eu não era o marido original, buscando súplica, e saí para o ginásio. Na casa do Pedro, assistimos ao jogo do Benfica. A namorada dele, a Rita, padeiro direta, preparava lanches e questionou por que tolerava. Expliquei a mudança iminente, e ela alertou. Sofia vitimizar-se-ia com lágrimas ou promessas falsas, invertendo culpas. Afirmei preparação total, dando-lhe uma chance única de ouvir antes do adeus. Rita duvidou, insistindo que o valor próprio superava manipulações, e as palavras armaram-me contra o inevitável contra-ataque dela. Na manhã seguinte, arrumei mala com essentials, roupa, portátil, livros, e levei para o armazém alugado em Alcântara. Instruí o Luiz, agente, a urgir o estúdio no Chiado. Sofia ignorava, descobriria na ausência. Naquela noite, cheguei e encontrei-a na cozinha, cortando vegetais para jantar solitário. Comentou o atraso, e eu anunciei, mudava-me fora. Parou o corte, questionando seriedade, rotulando raiva passageira. Rebati que 10 anos de controle e desrespeito acabavam ali, não era empregado nem filho. Ela aproximou-se, apelando aos anos partilhados como meras brigas, mas afirmei o cerne, traição e domínio, não parcerias. O medo surgiu nos olhos dela, não perda, mas vazio de controlo. Pensara-me eterno, errou. Saí sem bagagem emocional, o sexto corte, liberdade total, enquanto ela reinava em ruínas. 6 meses após a saída de Belém, instalei-me num estúdio modesto no Chiado, Lisboa, paredes de tijolo exposto, vista para ruas antigas, mas acima de tudo, controlo total sobre o espaço. Aos 35 anos, como engenheiro, avancei no projeto de Boston que a Carla me confiara, voos semanais solidificavam a promoção, com bônus que engordavam a conta exclusiva. O Pedro e o Luiz tornaram-se visitas regulares para jogos do Benfica, e a Ana trazia sobras de turnos hospitalares, transformando noites solitárias em rede de apoio genuína. A vida fluía sem amarras, corridas matinais sem julgamentos, ginásio sem interrupções, fins de semana livres para viagens curtas a Sintra. Não era utopia, mas autenticidade, o oposto do palco que Sofia dirigira. Ela não desistira, chamadas ignoradas, mensagens suplicantes, vozes de correio chorosas prometendo mudança. Bloqueei o número principal, mas o twist surgiu quando ela contatou a Marta, colega de marketing, espalhando que eu abandonara o casamento por egoísmo, invertendo a traição para vitimização pública. A Marta passou-me a informação num almoço casual, alertando que Sofia sondava círculos profissionais para manchar a minha reputação. Respondi com um e-mail coletivo aos contactos comuns, esclareci os factos da separação amigável, anexando prints das mensagens infiéis descobertas, sem drama, só evidência. O burburinho parou, Sofia recuou, mas o golpe legal, difamação evitada por transparência, reforçou o meu escudo. Sétimo corte, a narrativa virava a meu favor, expondo-a sem vingança baixa. Na semana anterior, ela aparecerá na casa do Pedro, fingindo casualidade, mas ele contará-me depois, durante cervejas, lágrimas forçadas, apelos de reconciliação, alegando solidão inesperada. O Pedro recusará a entrada, mandando-a embora com um "ele seguiu em frente". Rimos da audácia, mas internamente anotei, o medo dela não era a perda, mas o vazio de poder. Ela contará com o meu regresso por culpa, o silêncio meu era a punição mais afiada. Acelerei o processo de divórcio via advogado, congelando bens conjuntos até partilha equitativa, garantindo que ela assumisse as dívidas ocultas da sua campanha de marketing falhada, consequência das escolhas dela. Então, o pedido de café chegou por e-mail neutro, queria fechar o ciclo, sem reconciliação implícita.
Aceitei, não por fraqueza, mas por closure definitivo. Marcamos para uma esplanada em Rossio, território neutro. Preparei-me, revisei os prints, o histórico de manipulações, e saí com a certeza de que o oitavo corte seria verbal, cirúrgico. Dirigi-me lá num táxi, sentindo o peso de 8 anos levantar-se a cada quarteirão. Ela esperava, visivelmente menor, sem artifícios, jogando vulnerabilidade para a reconquista. Sentei-me, pedi café simples e cortei direto. Não era dano, era desrespeito crônico, diferença-chave entre ferida e escolha. Ela apelou a anos partilhados como erros menores, prometendo terapia, mas rebati que 10 anos bastavam para provar o padrão, controlo sobre parceria, acessório descartável. As lágrimas fluíram, cronometradas para inverter, mas ignorei, deixando nota para o café e levantando-me. Queres o controlo? Tens-no. Vive-o. Saí para a rua, botas ecoando no pavimento, livre de correntes. O twist final, no dia seguinte, recebi notificação do advogado dela, pedia divórcio acelerado, admitindo culpa empapelada, temendo exposição maior. A responsabilidade caía sobre ela, legal e inescapável. Dias após o encontro em Rossio, o processo de divórcio ganhou velocidade. Sofia subscreveu os documentos com admissão explícita da infidelidade, optando por acordo extrajudicial para evitar escrutínio público, mas isso implicou partilha rigorosa. Ela absorveu integralmente as dívidas acumuladas na campanha de marketing que fracassara, incluindo empréstimos não declarados que eu descobrira nos extratos conjuntos. Eu retive a conta separada, agora reforçada pela bônus da promoção em Boston. Vendi a cota do apartamento em Belém por valor de mercado, reinvestindo num fundo de aposentadoria pessoal. O advogado dela pressionou para cláusulas de confidencialidade, mas recusei, garantindo que factos como as mensagens infiéis ficassem acessíveis a terceiros se necessário, não por malícia, mas por transparência que a forçava a confrontar as consequências legais. O nono corte materializava-se em papel. Ela pagava o preço da manipulação acumulada, sem escapatória para narrativas alternativas. Enquanto isso, consolidei a independência. O Luiz, agente imobiliário, negociou extensão indefinida do estúdio no Chiado, permitindo-me personalizar com prateleiras modulares para ferramentas de engenharia e um canto dedicado a esboços de projetos freelance. O Pedro marcou uma série de saídas ao Estádio da Luz, onde debati táticas do Benfica com fãs casuais, transformando noites de jogo em rede de contactos profissionais inesperados. Um deles, investidor em infraestruturas, ofereceu parceria num contrato em Porto. A Ana integrou-me nos turnos voluntários no hospital, onde ajudei em logística de eventos beneficentes, reconectando-me com o propósito além do casamento tóxico. Aos 36 anos, os voos para Boston tornaram-se rotina. Fechei 3 acordos consecutivos que elevaram o meu perfil na firma, com a Carla a recomendar-me para a equipa de liderança europeia. Nos fins de semana, explorei trilhos em Sintra de bicicleta, convidando Pedro e o Luiz para rotas que testavam limites físicos, construindo resiliência que o casamento sufocara. A vida não era isenta de ecos, sonhos ocasionais com o jantar em Alfama, mas cada pedalada os dissipava, substituindo por momentum próprio. Do lado de Sofia, as repercussões cascatearam. A Marta, após analisar os prints das mensagens, partilhou-os seletivamente na equipa de marketing, desencadeando investigação interna que culminou na sua demissão por mútuo acordo. Perdeu não só o cargo de gerente, mas a rede de contactos que cultivara para ascender. O colega amante, confrontado com evidências, terminou o envolvimento abruptamente, bloqueando-a em todos os canais e mudando de departamento para evitar associações. Amigas comuns, como a advogada do clube de leitura, distanciaram-se ao questionarem a versão dela em conversas privadas, isolando-a num círculo que priorizava factos sobre lealdade cega. O twist revelador veio via e-mail redigido de uma ex-colega. Sofia inscrevera-se em terapia intensiva, desenterrando raízes do controlo na dinâmica familiar da infância, onde aprenderá a dominar para sobreviver. Admitia em sessões gravadas, partilhadas anonimamente, que as farpas e a traição eram defesas distorcidas, não intenções maliciosas, mas pedia sem apelos diretos, focando em autorreparação. Não era absolvição, era accountability tardia, provando que a exposição forçava crescimento, mesmo doloroso. Ela contactou o advogado uma vez,
propondo mediação para a coexistência civil, mas arquivei o pedido, redirecionando energias para o meu horizonte. Um ano transcorrido, o chiado integrasse a minha rotina como segunda pele, desperto com café auto-preparado, sem sombras de aprovação alheia. Avanço em projetos que misturam engenharia com consultoria sustentável, inspirando juniores na firma. As amizades com Pedro, Luiz e Ana evoluem para parcerias. Planeamos uma viagem coletiva aos Açores, ironia que fecha o ciclo da escapadela cancelada. Sofia permanece um capítulo arquivado, lição palpável. O casamento erodiu não por um incidente, mas por erosão sistemática de respeito, onde o controlo semeava solidão inevitável. A vingança, silêncio calculado e ações legais, não vingou o ódio, libertou, expondo que quem manipula colhe isolamento, enquanto quem prioriza a dignidade colhe renascimento multifacetado. Hoje, o equilíbrio é real, profissional ascendente, socialmente ancorado, pessoalmente expandido. E tu, espectador? Enfrentando uma traição velada como a minha, farpas diárias misturadas com infidelidade, optarias por perdoar em nome de anos investidos, arriscando ciclos repetidos, ou traçarias a linha cedo, expondo verdades para priorizar o teu valor intrínseco? Comenta o teu dilema moral: segundas chances salvam ou sabotam?